Amor eterno, família, projetos de Deus, parte 3. E quando falamos sobre família, também precisamos falar sobre unidade, porque o reino de Deus é um reino de comunhão, relacionamento e reconciliação, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. E o que esse versículo quer revelar para nós? Que a presença de Deus conduz o ser humano para a paz, equilíbrio, entendimento e reconciliação. O Senhor não deseja ambientes dominados pela destruição emocional, pela divisão constante ou pela falta de amor. Por isso que o Espírito Santo trabalha continuamente, restaurando relacionamentos e aproximando corações. E o próprio Jesus revelou o desejo do Pai quando orou, dizendo: para que todos sejam um. João capítulo 17, versículo 21. E o que Jesus queria revelar através dessa oração? Jesus estava mostrando que o desejo do coração do Pai nunca foi divisão, afastamento ou destruição entre as pessoas. O desejo do Senhor sempre foi unidade, mas não uma unidade baseada apenas em experiência externa, em aparência externa. É uma unidade espiritual, emocional e verdadeira. Uma união construída no amor, no respeito, na comunhão e na presença de Deus. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios, capítulo 4, versículo 3. E o que isso significa? Significa que relacionamentos precisam ser cuidados. A unidade não cresce sozinha. Ela precisa de diálogo, precisa de humildade, precisa de paciência, precisa de renúncia, precisa de disposição para permanecer unidos, mesmo durante os processos difíceis. Isso começa primeiro dentro das famílias, porque antes de sermos instrumentos fora de casa, precisamos aprender a viver amor dentro da nossa própria convivência. Precisamos aprender a ouvir. Precisamos aprender a pedir perdão. Precisamos aprender a compreender as limitações emocionais uns dos outros. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. E o que esse versículo quer revelar ao nosso coração? Que convivência exige misericórdia. Sim, nenhuma família permanece unida sem perdão, compreensão e paciência, porque todos os seres humanos possuem limitações, falhas e momentos de fraqueza. E
Quando o Senhor nos ensina sobre perdão, Ele não está ignorando as dores. Ele está ensinando que o amor de Deus é capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. Sim, porque muitas vezes as pessoas estão carregando dores silenciosas dentro da própria casa. Há pessoas cansadas emocionalmente, há pessoas sobrecarregadas mentalmente, há pessoas que precisam apenas ser ouvidas. Sim, ser ouvidas, acolhidas e compreendidas. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. E o que significa carregar as cargas uns dos outros? Significa aprender a caminhar juntos. Significa não ignorar a dor do próximo. Significa desenvolver sensibilidade emocional e espiritual dentro dos relacionamentos. Porque muitas vezes uma palavra de acolhimento impedir de alguém, pode impedir que alguém desista emocionalmente. E é justamente por isso que o Espírito Santo está despertando este projeto. Sim, porque Deus deseja restaurar a sensibilidade dos relacionamentos. Hoje, o mundo está acelerado. As pessoas vivem ocupadas, muitas vezes conectadas virtualmente, mas emocionalmente distantes umas das outras. Sim, isso é uma realidade. E o Senhor continua chamando seu povo para voltar ao essencial, voltar ao amor, à presença, à comunhão, à família. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmos, capítulo 133, versículo 1. E o que esse versículo quer nos ensinar hoje? Que existe algo precioso quando as pessoas aprendem a caminhar juntas em paz e amor. Porque a união gera força, a união gera apoio, a união gera cuidado, a união gera crescimento. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. E o que isso significa espiritualmente? Significa que relacionamentos fortalecidos pela presença de Deus conseguem resistir melhor às dificuldades da vida. Porque quando Deus está no centro da família, existe fortalecimento espiritual, emocional e estrutural. Quando existe união, as pessoas conseguem atravessar os processos da vida com mais esperança, sim, com mais esperança. Quando existe união, as pessoas conseguem atravessar os processos da vida com mais esperança. Consegue compreender, coração, que isso vale para dentro das casas, para os relacionamentos e também para a comunidade da fé? Porque ninguém foi criado para caminhar sozinho. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E o que isso significa profundamente? Significa que fomos criados para relacionamento, convivência e comunhão. Deus criou o ser humano para viver amor. Vou repetir. Compreenda, coração. Deus criou o ser humano para viver amor, troca, cuidado e presença.
Por isso o isolamento emocional tem adoecido tantas pessoas hoje, porque o coração humano necessita de acolhimento, necessita de diálogo e pertencimento. Olha o que a presença nos revela. Há amigo mais chegado que um irmão. Provérbios capítulo 18, versículo 24. E o que isso quer nos revelar? Que Deus valoriza vínculos verdadeiros. Deus valoriza o cuidado emocional e presença sincera. Porque o Senhor nunca desejou que as pessoas enfrentassem a vida sozinhas. E quando o Senhor criou a família, Ele criou também um lugar de apoio emocional e espiritual. Mesmo com imperfeições, mesmo com diferenças, mesmo com processos. Porque toda família passa, sim, passa por processos. Você sabe disso. E é justamente dentro desses processos que aprendemos a amadurecer. Aprendemos sobre paciência, aprendemos sobre cuidado, aprendemos sobre responsabilidade emocional, aprendemos sobre convivência. E hoje, o Espírito Santo quer ensinar algo muito importante para nós. Família não é projeto de perfeição humana. Família é projeto de crescimento conduzido por Deus. Porque ninguém nasce sabendo amar perfeitamente, entende? Ninguém nasce sabendo lidar com todas as emoções. Compreende, coração? Ninguém nasce sabendo resolver tudo. Mas quando permitimos que Deus trabalhe em nós, começamos a amadurecer espiritualmente e emocionalmente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. E o que esse versículo quer nos revelar? Que Deus trabalha primeiro dentro de nós. Ele renova pensamentos, ele cura emoções, ele transforma atitudes, ele nos ensina uma nova maneira de viver. Sim, ó, presta atenção. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmos capítulo 51, versículo 10. E o que isso significa? Que a verdadeira transformação começa dentro do coração. Porque quando a mente é renovada pela palavra, os relacionamentos também começam a mudar. Sim, isso é muito importante para que as famílias hoje, isso é muito importante para as famílias hoje. Porque muitas vezes as pessoas querem mudança apenas ao redor. Mas o Senhor começa a transformação primeiro dentro do coração. É assim que o Senhor trabalha em nossas vidas, entende, coração? Quando o coração é transformado, as palavras mudam, as atitudes mudam, a convivência muda, o ambiente da casa muda. E, pouco a pouco, o amor volta, sim, a florescer. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Eu estou aqui falando com vocês, ao mesmo tempo falando, sorrindo, porque é tão bom conhecer a presença, a palavra de Deus e revelar a vocês através do Espírito Santo, porque é assim que Ele age. Quando estamos em espírito e em verdade, querendo conhecê-lo melhor. E não é para só o nosso prazer, desejo, vontade, não, é para repartir mesmo, para compartilhar com você, para multiplicar as bênçãos na sua vida. Porque é de graça que recebemos dele, de graça compartilhamos com você.
O que significa, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Significa que o amor que sustenta os relacionamentos, significa que é o amor que sustenta os relacionamentos nos dias difíceis. Sim, é o amor que mantém a família unida durante os processos, porque haverá dias de desafios, dias de cansaço, dias de conflitos, dias de lágrimas. Mas quando existe amor, sustentado pela graça, pela presença de Deus, existe também força para continuar caminhando juntos. Por quê? Porque nós amamos. Porque Ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19. E o que esse versículo revela ao nosso coração? Que o verdadeiro amor nasce primeiro em Deus. Sim, quanto mais conhecemos o amor do Senhor, é o que eu acabei de dizer para vocês, quanto mais conhecemos a Deus, mais aprendemos a amar as pessoas ao nosso redor. E hoje, o Senhor continua levantando famílias para serem luz em meio à escuridão deste mundo. Famílias que acolhem, famílias que oram, famílias que aprendem a recomeçar, famílias que entendem que sem Deus no centro nada permanece de pé. E a presença do Espírito de Deus habitando em nós com poder e glória nos revela: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos capítulo 127, versículo 1. E o que isso significa? Que nenhuma estrutura humana permanece firme sem a presença de Deus sustentando. Sim, porque é o Senhor quem fortalece os lares. É o Senhor quem sustenta os relacionamentos. É o Senhor quem restaura os corações. E é por isso que hoje continuamos falando sobre amor eterno, família, projeto de Deus, porque o Senhor continua restaurando famílias através da sua palavra, da sua presença e do seu amor. Continua ouvindo a mensagem da fé na parte 4. Amém.